Imagine sua rotina matinal padrão. Você acorda e vai escovar os dentes. Você para diante do espelho e se pergunta se hoje realmente está com vontade de cuidar da higiene bucal. Você analisa se o clima está propício para usar o fio dental. Provavelmente não. Você simplesmente faz porque é uma necessidade básica, um hábito higiênico. O segredo das mentes mais brilhantes e dos corpos mais atléticos é que eles transformaram o exercício, a leitura e o trabalho, focado em hábitos higiênicos. Para o profissional, essas atividades fundamentais não estão sujeitas ao humor do dia. Elas são obrigações biológicas e profissionais. Quando você elimina a possibilidade de escolha, você elimina instantaneamente a resistência mental. A ciência por trás dessa mudança de paradigma é clara. Cada pequena decisão que tomamos consome glicose e energia vital do nosso cérebro. Isso é o que os especialistas chamam de fadiga de decisão. Ao longo do dia, sua capacidade de fazer escolhas sábias diminui. Se você gasta essa energia preciosa discutindo consigo mesmo se deve ou não ler 10 páginas de um livro, você terá muito menos força de vontade para resolver problemas complexos no trabalho. A neurociência do não opcional mostra que, quando o cérebro entende que não há espaço para negociação, ele começa a automatizar o processo através dos gânglios basais. Os circuitos neurais se fortalecem e a ação passa a exigir cada vez menos esforço consciente, preservando sua energia mental para o que realmente importa. O custo dessa negociação interna diária é altíssimo. Lutar contra si mesmo todos os dias gera um desgaste emocional invisível que drena sua força de vontade antes mesmo de começar a tarefa. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você se sente exausto, não pela atividade em si, mas pela guerra mental que travou apenas para iniciá-la. Ao rotular um hábito como opcional, você entrega ao seu negociador interno as ferramentas para o seu fracasso. Ele vai encontrar a desculpa perfeita, adaptada ao seu momento. Estou cansado hoje ou só por hoje não tem problema. Aqui diferenciamos o profissional do amador. O amador só treina quando o clima está perfeito, quando dormiu bem e se sente inspirado. O profissional, por outro lado, entende que a execução é inevitável. Ele vai cumprir seus rituais, faça chuva ou faça sol. O benefício maior disso é a liberdade real conquistada através da disciplina. Parece contraditório, mas ter uma rotina rígida em hábitos básicos libera sua mente para ser verdadeiramente livre e criativa no restante do dia. Quando o básico está no automático, sua energia mental fica totalmente disponível para os grandes projetos. Neste guia, vamos transitar do mindset de tentativa para o mindset de execução inevitável. Você aprenderá a identificar os padrões de desculpas que seu cérebro cria. A promessa é simples. Ao final desta jornada, você terá uma ferramenta prática para nunca mais furar com seus compromissos pessoais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Entender quando você cria essas desculpas é o primeiro passo para destruir o gatilho do fracasso. Você não é um refém da sua vontade. Você é o arquiteto da sua disciplina. Vamos transformar essa teoria em uma prática mecânica, que moldará seu futuro com uma consistência inabalável e duradoura. Para transformar essa mentalidade em realidade tangível, precisamos agora estabelecer requisitos mentais sólidos e inegociáveis. O primeiro requisito fundamental é a definição clara do seu hábito âncora. Você não deve cometer o erro de tentar revolucionar toda a sua existência em um único dia. Em vez disso, escolha uma única atividade que será tratada de forma sagrada. Pode ser o ato de ler 15 páginas ou realizar 20 minutos de caminhada vigorosa logo ao amanhecer. O segredo aqui não reside na magnitude da tarefa em si, mas no peso simbólico e na rigidez absoluta com que você a protege. Este hábito se torna a âncora que estabiliza o seu dia inteiro, impedindo que você derive ao sabor das emoções passageiras ou das dificuldades externas. O segundo requisito é a criação de gatilhos visuais estratégicos. O seu ambiente deve ser um aliado silencioso nesta jornada.
não um campo de batalha repleto de obstáculos e distrações. Se você depende apenas da memória volátil ou de um impulso repentino de vontade, você já começou a sua caminhada em desvantagem. Prepare todo o cenário na noite anterior. Deixe os calçados de treino exatamente onde você costuma colocar os pés ao sair da cama, ou posicione o livro aberto sobre o travesseiro. A visão direta do objeto de ação remove a fricção inicial e elimina a necessidade de busca consciente, fechando as portas mentais que o seu negociador interno usaria para introduzir a dúvida e a procrastinação. Com o cenário montado, passamos ao passo 1, a aplicação rigorosa da regra dos 5 segundos para ativar o seu modo automático. No instante em que você percebe o gatilho visual, o seu cérebro dispõe de uma janela minúscula antes de começar a fabricar racionalizações complexas sobre o porquê de não agir naquele momento. É nesse intervalo crítico que o negociador interno desperta, sussurrando argumentos sedutores sobre o seu cansaço ou o clima lá fora. Você deve contar regressivamente 5, 4, 3, 2, 1 e mover-se fisicamente. Ao iniciar o movimento antes que a mente comece a debater se vale a pena, você desativa o centro de resistência neural. O objetivo é a desnegociação absoluta. Você não está decidindo, está apenas executando um protocolo previamente estabelecido. Isso nos conduz naturalmente ao passo 2, que envolve a técnica da identidade profissional. O amador é uma criatura refém do seu próprio humor, alguém que só atua quando a inspiração flui naturalmente. Você, contudo, deve adotar a postura firme do profissional. Trate o seu hábito como se fosse um cargo de responsabilidade onde você é o único responsável pelos resultados. Se você definiu que é um escritor, entenda que escritores escrevem independentemente de estarem felizes ou melancólicos. Um cirurgião não entra na sala de operações apenas quando se sente motivado para trabalhar. Ele entra porque essa é a sua essência e o seu dever inadiável. Ao adotar essa nova identidade, você retira o peso emocional da tarefa e a transmuta em uma função técnica essencial da sua rotina. O passo 3 exige a remoção da escolha prévia. A dúvida é o terreno fértil, onde a procrastinação floresce com força. Se você desperta e precisa gastar energia decidindo qual rota seguirá ou que horas irá para essa academia, você já entregou sua força de vontade para o fracasso. A decisão precisa ser tomada de forma fria no dia anterior. Quando a execução é o único caminho traçado, a ansiedade da escolha se dissipa. Tudo isso se consolida no passo 4, a regra da escovação. Você não questiona a utilidade da higiene bucal com base no seu espírito do dia. Você simplesmente escova os dentes. Seu hábito principal deve atingir esse mesmo patamar de neutralidade emocional. É algo feito por dever, disciplina e higiene existencial. Precisamos também dissecar a anatomia da desculpa. O negociador interno é mestre em disfarçar a preguiça sob a máscara da necessidade. Estabeleça critérios rígidos de exceção. Uma febre alta é legítima, mas o desânimo é apenas ruído do amador interno tentando recuperar o controle. Identifique as 3 desculpas universais: falta de tempo, cansaço e clima, e tenha respostas automáticas prontas para neutralizá-las. Se o tempo é curto, reduza a duração, mas nunca a frequência. A desnegociação significa que a desculpa nunca anula o compromisso sagrado. Realizar o hábito é tão mecânico quanto travar o cinto de segurança ao entrar no carro. Você não medita sobre o cinto, você apenas o usa. Para monitorar esse progresso, utilize um rastreador de hábitos visual. Ver marcas em um calendário cria uma barreira psicológica poderosa contra a desistência, reforçando que você é o mestre da sua conduta. Mesmo com o rastreador de hábitos em mãos e os gatilhos visuais estrategicamente posicionados, a realidade do cotidiano invariavelmente apresentará obstáculos inesperados. É neste momento de vulnerabilidade que você deve aplicar com rigor a regra de nunca falhar 2 vezes. Entenda que um imprevisto real, como uma emergência familiar ou um problema de saúde súbito, pode interromper sua sequência perfeita. No entanto, o que separa o profissional do amador não é a perfeição absoluta,
mas a velocidade e a determinação da sua recuperação. O amador usa uma falha isolada como uma permissão emocional para desistir totalmente, transformando um simples deslize em uma espiral de abandono e autocrítica destrutiva. Já o profissional trata a falha como uma anomalia estatística que não define sua identidade. Se você perdeu o treino hoje por um motivo de força maior, a volta imediata no dia seguinte é o que define o hábito como algo verdadeiramente não opcional em sua vida. O foco central não deve estar na mancha no calendário, mas na retomada obstinada do ritual de aparecer para a tarefa, independentemente do que aconteceu ontem. Para garantir que essa retomada aconteça sem fricção, você deve dominar o conceito do hábito mínimo viável. Há dias em que a resistência do negociador interno será feroz, ou o tempo será escasso de fato. Nesses momentos críticos, em vez de negociar a ausência completa, você deve negociar apenas a escala da execução. Se você não consegue dedicar 1 hora inteira à academia, comprometa-se a fazer apenas 5 flexões ao lado da cama antes de dormir. Se não pode ler 30 páginas devido a um compromisso urgente, leia apenas um único parágrafo. O objetivo fundamental desta técnica não é o volume de trabalho entregue, mas a manutenção sagrada do circuito neural da disciplina. Ao realizar a versão minúscula do hábito, você reafirma para o seu subconsciente que o compromisso é inegociável e que você é o mestre das suas ações. Você está treinando seu cérebro para entender que, independentemente das circunstâncias externas ou do seu estado emocional, você sempre aparece. É a consistência do ritual que constrói a musculatura da disciplina, e não apenas a intensidade da execução nos dias bons. Ao concluir cada sessão, por menor que seja, utilize o poder psicológico da micro-recompensa. Não cometa o erro de esperar pelo resultado final distante, como o corpo perfeito ou o domínio de um novo idioma, para se sentir vitorioso. Celebre o ato da execução em si, o simples fato de ter vencido a voz sedutora do negociador interno mais uma vez. Esse reforço positivo imediato consolida a imagem de alguém que cumpre rigorosamente o que promete, transformando a disciplina em uma fonte constante de orgulho pessoal, em vez de um fardo pesado. Recapitulando nossa jornada até aqui, a grande mudança reside na transição profunda da vontade para o dever. Você parou de perguntar se está com disposição para agir. Assim como um profissional não pergunta se está com vontade de cumprir suas obrigações básicas, você simplesmente executa, porque isso é o que define quem você é agora. Uma dica de ouro para selar esse novo estilo de vida é a criação de um contrato de compromisso. Escreva fisicamente em um papel os seus termos de execução e assine-o. Trate o seu hábito âncora como uma cláusula contratual de um emprego de alto nível, onde o seu sucesso futuro é o pagamento. Se você faltar sem uma justificativa médica real, entenda que está quebrando um contrato com a pessoa mais importante da sua jornada, você mesmo. Frequentemente, surge a dúvida sobre quanto tempo leva para que tudo isso se torne verdadeiramente automático. Embora o senso comum mencione 21 dias, a ciência sugere que o período real de automação biológica pode variar entre 60 e 6.200 dias. A chave, contudo, é não contar os dias obsessivamente como se estivesse em uma contagem regressiva para a liberdade. Se o hábito é para a vida toda e não é opcional, a contagem perde o sentido lógico. Você não conta quantos dias faltam para parar de escovar os dentes ou de cuidar da sua higiene. Você simplesmente continua fazendo porque é necessário. Seu plano de ação imediata começa neste exato momento. O desafio para as próximas 24 horas é simples, mas transformador. Escolha uma única atividade que você tratando como opcional e transforme-a em um decreto real em sua rotina. Amanhã, quando o momento do gatilho chegar, você não pensará, não avaliará seu nível de cansaço e não olhará para as condições externas. Você apenas agirá. A disciplina é um músculo que se fortalece exponencialmente cada vez que você silencia o amador e permite que o profissional assuma o controle do seu destino. Imagine sua vida daqui a 1 ano se cada pequena promessa feita a si mesmo
for tratada com a mesma seriedade de um compromisso inadiável. Você será uma pessoa irreconhecível, dotada de uma confiança inabalável que só a consistência pode proporcionar. Agora, deixe um comentário abaixo declarando qual hábito específico você decidiu tornar inegociável a partir de hoje. Sua jornada para a maestria pessoal começa no exato momento em que a escolha termina, e a execução se torna o seu único caminho possível.